E aí pessoal, beleza? Pedido aí da Mirielle. Vamos ver a função do primeiro grau, tá? Vemos aí que a função y é igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Vamos ver que danado é isso, tá? A gente tem o coeficiente angular é igual a 1, então todos os valores de x são iguais de y, b igual a 0. Ele passa pela origem, beleza? Agora, como é que você calcula a inclinação desse ângulo? Como ele passa pela origem e todos os valores de y são iguais ao de x, você sabe que quando x for 30, y vai ser 30 também. Então a inclinação é dada pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Não costumo falar tangente do ângulo, muitos livros colocam, mas o ângulo só é correto se tiver em escala. Se não estiver em escala, esse ângulo não representa absolutamente nada. Portanto, é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o coeficiente angular. Você vê, quando o coeficiente angular aumenta, agora a gente aumentou para 2, você vê que a inclinação aumenta, ou seja, ele cresce mais rápido. Ou seja, à medida que o x cresce, o y cresce bem mais rapidamente. Como é que você calcula esse coeficiente angular? Da mesma forma. Como o b é 0, ele passa na origem. Então, a gente tem, quando o x é 30, o y é 60. Então, 60 sobre 30, cateto oposto sobre cateto adjacente, vai te dar o coeficiente angular, que vai ser, no caso aí, 2. Né? Vemos agora o coeficiente angular negativo, ou seja, à medida que x cresce, o y diminui. Ele passa na origem, o b é 0. E você também pode calcular, daqui a pouco a gente vai ver como é que calcula o coeficiente angular nesse caso, tá? Nós temos também função constante. Nós temos o b, mas o coeficiente angular é 0. Então, nesse caso, independe de x, o valor de y é sempre constante, igual ao valor que foi indicado em b, tá? Bem, você tem aí agora uma função onde o b é diferente de 0, é menos 15. Então, ele vai cortar o eixo y na posição menos 15, porque quando x for 0, o y vai dar exatamente menos 15. Então, como quando x é 0, o y, 0 vezes qualquer coisa é 0, o y vai ser exatamente o b, o coeficiente linear. Agora, tem outro ponto importante, que é quando o y é 0. Quando o y é 0, qual é o valor de x? Nós podemos calcular. 0 é igual a x mais b. Então, o valor de x, nesse caso, vai ser o quê? X vai ser igual a menos b sobre a. Tá? Então, você acha o valor de x dessa forma. Tá? Podemos fazer uma prova, tá? Para x igual a... Quanto é que está aí, meu? Bem, a gente tem b igual a menos 15, ou seja, quando o y passa, ele corta o eixo y em menos 15, tudo bem. Então, vai ser menos b sobre a. Então, menos 15, e a é 1. Então, menos 15 vai dar 15 sobre 1, ou seja, o x, nesse caso, é igual a 15. Se você substituir 15 no lugar de x, vai ficar 15 menos 15 igual a 0, ou seja, o y vai dar realmente 0, tá? Esse valor é importante, tá? Daqui a pouco a gente vai ver melhor por quê, tá? Aí agora a gente tem uma inclinação muito grande, é menos 5. Você vê, o y decai rapidamente com o crescimento do x, tá? E a gente está amplificando para mostrar que ele não passa na origem, já que o b é diferente de 0.
tá certo? O B é igual a 10. E quanto é que vale o x? Menos B sobre A. Seria menos 10 sobre menos 5, o que dá 2, né? Menos 10 sobre menos 5 dá 2, ou seja, o B é 10 e o x é 2. Se você quiser calcular a inclinação, o coeficiente angular, basta pegar o cateto oposto sobre o cateto adjacente também. Agora, você tem que ver que nesse caso aí, ele é decrescente. Então, você vai pegar menos 10, que foi o quanto ele decresceu, no y, sobre 2, que é o seu cateto adjacente, nesse caso. Vamos ver outros exemplos mais para frente, tá? Então, o coeficiente angular fica sendo menos 5, tá? Temos aí um exemplo onde B é menos 20 e o coeficiente angular é 2. E vamos calcular para qualquer valor, não só quando o y é 0 ou o x é 0, vamos calcular para qualquer valor. Por exemplo, quando o x é 20. Quando o x é 20, substituindo, nós temos o quê? 20 vezes 2, 40, né? Menos 20 dá 20, né? Então, quando o x é 20, o y também é 20, tá? Vamos botar outro valor para x, para qualquer dois, para pegar dois valores quaisquer, porque para saber a inclinação a gente tem que ter dois valores, 2 pontos, tá? Então vamos pegar menos 10. Opa, esse lugar não é muito bom, menos 10 está mais para cá um pouquinho, tá? Então é melhor botar mais para direita um pouquinho, menos 10. Menos 10, quando x for menos 10, vai ficar o quê? Menos 10 vezes 2 vai ficar menos 20. Menos 20 vai dar menos 40, né? Então, você vai ter, quando o x for menos 20, o y vai ser menos 40. E como é que você acha a danada da inclinação? Tá? Nesse caso do número qualquer. É um triângulo como outro qualquer. Quem poderá nos socorrer? É o Chapolin Colorado? Não. É Sérgio Torres, professor sério. Então, vamos passar para vermelho, porque aí fica melhor para você poder visualizar. A gente tem um comprimento aqui, porque tem que ser um triângulo retângulo, né? A gente tem um comprimento aqui de menos 10 até 20, que vai dar 30. E tem um comprimento vertical de 20 até menos 40, que vai dar 60, concorda? Então, 60, que é a distância vertical, dividida por 30, que é a distância horizontal, vai dar o coeficiente angular, que no caso vai ser 2. Tá? Então, para qualquer valor, você pode criar esse triângulo retângulo e saber a inclinação. O local onde ele passa o eixo Y é sempre B, tá? E você pode calcular também o local que ele passa o eixo X como x igual a menos B sobre A. Muito bem, então vamos para o problema da aluna, né? Até que enfim, né? Ela colocou o problema aí, a gente já vê de cara que B é igual a 8, e quanto é que vale A? A vai ser a inclinação, então vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, 24 menos 8 dá 4, dá 1, nesse não caiu um 0, pegar 1, dá 16, e o cateto adjacente é 4. Então, 16 sobre 4, o coeficiente angular vai ser 16 dividido por 4 dá 4, o coeficiente angular vai ser 4. Já sabemos o coeficiente angular e já sabemos o coeficiente linear, que é 8. Então a gente já pode construir a equação do primeiro grau. Y igual a x mais b,
A vai ser 4 e o B vai ser 8, tá? Só que o camarada deu G, deu teta, esse tipo de coisa toda. Então, não tem nada não. Bota 4 vezes teta, mais... Quanto é que é B mesmo? Eu sei lá. 8. 8, beleza? E aí agora você vai ver a simulação desse gráfico, tá? Aí, ó. Ele sendo simulado, tá? Para cada grau, o valor de G. Lembrando, gente, que vocês podem ter aula gratuitamente pelo Skype, ok? Vamos para a piada do dia. Atenção, turma! Atenção, turma! Esta questão no quadro não vai cair na prova. Ih, meu Deus, eu estudei. Eu estudei, professor, eu estudei. Caia na prova, por favor. Porque senão eu vou ter estudado de graça. Como é que eu vou fazer para esquecer? Oh, meu Deus. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Faça a segunda. Eu não entendi como é que você passou de A para B. Isso não é uma pergunta. Mas eu calculei a distância da Terra ao Sol, deu 15 centímetros. Onde foi que eu errei? Em ter nascido. E 15 centímetros, meu filho, você não pode ter uma ereção que você vai ter um probleminha, concorda?